Pessoal, hoje é dia 28 de setembro, nós estamos na Semana Acadêmica Senac. Boa noite a todos, alunos, acadêmicos, professores, convidados. Uma boa noite especial, então, a Cris. Eu já estou íntima, né? A Cristiane já chama ela de Cris, né? E é uma satisfação muito grande. Eu já assisti uma palestra com a Cris, adorei, lembro dela, e de vez em quando, durante o dia, em outras situações, eu lembro das coisas que a Cris falou. Ela vem compartilhar com a gente, então, o resultado da experiência e do doutorado, das pesquisas que a Cris fez nessa temática que é super importante, né? Que é a liderança feminina e esses polos, né, masculino e feminino, especialmente na tecnologia. Eu vou deixar então que a Cris se apresente. Nós vamos aí combinar uma dinâmica, né, nesse tempo de 1 hora, e vamos aí. A Cris daí conta para a gente como é que a gente vai fazer. A Cris vai fazer uma apresentação, então, e depois a gente segue com o bate-papo. Ok? Então tá, pode. Cris, por favor, te apresenta e vamos. Muito obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite, Roseli. Pode chamar de Cris, sim, né? Tu tem coração aberto para ti. Que bom que você se lembrou de mim, que bom que você se lembra, né, em alguns momentos. Eu espero que as pessoas que estão aqui com a gente também usem algumas das coisas aí, tenham alguns insights com o que a gente vai falar aqui. Por formação, eu sou uma engenheira eletricista, né? Depois, sempre trabalhei e estudei. A gente pode falar um pouquinho depois sobre essa trajetória acadêmica, que é bem importante, né? Compartilhar aí os perrengues que eu já tive. Mas eu sempre trabalhei e estudei. Depois, eu sou uma mineira que se mudou para Floripa. Eu queria fazer meu mestrado e a engenharia mecânica aqui é super bem conceituada. E aí, profissionalmente, eu trabalhei muito tempo em chão de fábrica, em indústria mesmo, como engenheira de automação. Foi uma experiência muito boa, que me abriu portas para depois fazer meu mestrado na WEG. Aí eu quis voltar a minha carreira mais para a gestão. E aí eu percebia que eu chegava até determinados patamares. E aí eu comecei a me perguntar, tá, mas por que eu não estou avançando? E eu adoro aprender, né? Eu sou ávida, eu sou super curiosa, quis entender, principalmente em ambientes mais masculinos, como é que as mulheres chegaram ao topo nas suas organizações. E aí é o resultado da minha tese, que eu vou mostrar para vocês agora, onde eu investiguei mesmo as barreiras que essas mulheres tiveram na liderança feminina em empresas de tecnologia. Escolhi as empresas de tecnologia por origem, um ambiente mais masculino. A gente vai ver ali algumas dessas origens, né, de rótulos para homens e para as mulheres, no que eu vou apresentar para vocês. E quis entender também, bom, se elas chegaram lá, é porque elas ultrapassaram essas barreiras. Então, o que foram facilitadores e o que foram estratégias que essas mulheres utilizaram para ultrapassar as barreiras, que é outra coisa que eu vou trazer para vocês na minha apresentação. Roseli, eu posso compartilhar minha tela e começar aqui, então? Sim, vamos lá. Tá. Sobre a dinâmica, eu vou fazer a apresentação, depois a gente abre para um bate-papo nosso aqui, tá bom? Tá, ok, combinado. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Se vocês tiverem problema em ver a minha apresentação, vocês me falem. Tá tudo Estou certo. aqui colocando no modo apresentação. Ok. Eu atualmente estou como head de talentos na CAT, né? Isso me dá a oportunidade de fazer parcerias com outras instituições para formar talentos para a tecnologia. E aí é óbvio que a gente aproveita para fazer projetos mais inclusivos, para, de fato, inserir mais mulheres também na tecnologia. Mas vamos um pouquinho para a origem desses rótulos, né? desses estereótipos que homens e mulheres têm. Se a gente olhar para trás numa questão evolutiva, aquelas diferenças físicas que homens e mulheres tinham deram origem a rótulos, a papéis
que a sociedade esperava de homens e de mulheres. Então, os homens fisicamente mais fortes saíam das cavernas para ir caçar, para trazer alimento, para, né, cuidar das suas famílias. Então, eles foram tidos ali, foram associados a características como mais competitivos, mais dominadores, né, aquele que domina territórios, mais assertivos, mais objetivos. As mulheres ficavam nas cavernas cuidando da família, cuidando da prole. Então, essas mulheres foram associadas características muito mais de cuidadoras, de nutrir os outros, mais amigáveis, como elas conversavam muito, mais preocupadas com os outros, mais emocionalmente expressivas. Até aí tudo bem, porque era uma característica por causa da questão da evolução. Só que, o que aconteceu como consequência? Foram criados rótulos. Então, homem tem essa receita de bolo, se for assim é um homem, e mulher tem esse outro estereótipo, e é assim que deve ser uma mulher. Uma outra consequência é que, quando a mulher olha o que é o conceito de líder, né, e historicamente ele foi construído como? É o grande homem, aquele herói, aquele conquistador de mais territórios, de mais pessoas, aquele que exerce o poder sobre os outros. Isso ficou, durante muito tempo, como a definição de líder. E aí, quando a mulher olha para aquilo, ela se pergunta, num conflito, poxa, então, ou eu tenho que ser líder, ou eu sou feminina, porque os rótulos atribuídos, as características atribuídas às mulheres eram conflitantes com as características reconhecidas num líder. O que a gente vê hoje em dia, e principalmente quando tem a tecnologia envolvida? Essa divisão de papéis entre homens e mulheres, baseado em diferenças físicas, ela não tem mais sentido nenhum. Você não pode, né? Você não vai ver agora uma empresa, e não deveria, a empresa escolhendo um talento para começar a trabalhar, dizendo, não, esse é forte, então eu preciso dele, é um homem, é esse que eu vou escolher. E essa mulher aqui mais frágil. Não é assim que se deve escolher o talento para as empresas mais, né? Não é essa a característica principal para que uma pessoa contribua com a empresa. É muito mais uma questão de um talento de cérebro. Como é que a gente resolve isso? Olhando homens e mulheres, e aqui, gente, eu vou sempre falar em homens e mulheres por uma questão didática. Eu sei que tem outras classificações, não é uma exclusão, é só para didaticamente a gente entender essas diferenças, porque depois a gente começa, conceitualmente, a lidar com todos como seres humanos. E essa é a proposta, enxergar o indivíduo, independente do gênero, como um ser humano. E entender que esse ser humano ele tem características que podem ser identificadas como características masculinas ou características que são identificadas como femininas. O que é um líder completo, então? Dependendo da situação, ele vai escolher características do seu polo masculino ou feminino. Um exemplo, uma equipe que está demandando um cuidado, empatia, um cuidado emocional e tem um homem como líder. Ele pode usar características do seu polo feminino, de nutrir, de cuidar, de entender emocionalmente as pessoas e lidar com essa situação. E uma mulher numa posição de liderança que está no momento que ela tem que ser assertiva, focada em resultado, objetiva, ela pode utilizar características do seu polo masculino. Então, um líder completo, ele vai olhar para a situação e vai interpretar, bom, qual característica melhor cabe a essa situação. Quando eu estudei sobre liderança feminina, eu cheguei à conclusão ali no doutorado que a gente pode falar de um tripé, que são fatores que influenciam a liderança feminina. Quando a gente olha para o tripé fator social, a gente está falando dessas expectativas, dessas crenças, desses rótulos que a sociedade coloca nas pessoas. Olhando um pouco mais para as organizações, a gente pode olhar e se deparar com a cultura das empresas. Esse é um fator organizacional relacionado às empresas que influencia a liderança feminina. Ou a gente pode olhar para o fator individual, que é como as mulheres se percebem. Esses três fatores, né, que formam esse nosso tripé, ele pode influenciar tanto de maneira positiva quanto ser um problema, uma barreira para a liderança feminina. Eu vou investigar um pouquinho mais desses fatores com vocês. Os fatores individuais, lembrando que eles são como as mulheres se percebem,
Quando eles são barreiras, a mulher começa a sentir que ela não é boa o suficiente, que ela é uma fraude, que alguém vai olhar para ela e descobrir que, meu Deus, ela não era tão boa assim. É a famosa síndrome da impostora. Quantas e quantas vezes a gente, mesmo tendo uma formação, a gente olha e fala, acho que eu não merecia estar aqui. Será que essas pessoas vão me ouvir? Alguém vai descobrir, tirar minha máscara e descobrir que eu não sou lá. Tudo isso que estão achando. O receio de não ser aceita, lembra, né? A sociedade tem alguns rótulos que eles colocam, então uma mulher que está numa posição de liderança, se ela quer ser querida pelos outros, ela tem receio de ser aceita, ela quer ser feminina e por isso se encaixar no rótulo de ser muito amável, ela tem o receio de não ser aceita se ela exercer a função de líder. E, por último, ali como barreira, apareceu a dificuldade que as mulheres têm em equilibrar a família e o trabalho. É a famosa equilíbrio dos vários pratos, né? É uma outra síndrome chamada síndrome da Mulher Maravilha. As mulheres querem fazer tudo e da melhor maneira possível. E quando elas têm essa atitude, e esse fator individual, ele vira uma barreira para a liderança feminina. Essas barreiras, na minha pesquisa, elas impactaram em algumas dificuldades também para as mulheres. Elas têm mais dificuldade do que os homens em pedir um novo cargo, em pleitear uma promoção, em dizer assim, eu mereço isso, então eu vou pedir por isso, ou até negociar o próprio salário. Vamos agora para os facilitadores, o que ajuda as mulheres nesses fatores individuais, né, como elas se percebem, o que atua como facilitador para essas mulheres no topo da liderança em empresas de tecnologia. Resiliência apareceu, eles não estão em ordem de prioridade, tá? Mas resiliência é um fator muito forte. Essas mulheres, quando acontecia algum problema, elas sabiam que problemas existem. Não adianta ficar ali chorando, né? Por exemplo, os homens entraram no mercado de trabalho antes das mulheres. Isso é fato. Não adianta a gente ficar ali se lamuriando em cima disso. Tem que ir para frente, né? A gente vai ver ali o penúltimo como foco na solução. E é bem essa postura mais proativa, mais aberta para o foco na solução, com a resiliência que está ajudando essas mulheres a caminhar. Contornar barreiras aqui é interessante, porque mostra que elas não estão fugindo, elas sabem que essas barreiras existem, mas tem um caso bem interessante de uma das CEOs de uma empresa que ela tinha que fechar um contrato com um representante numa empresa, num país diferente e muito machista. E ela falou, poxa vida, eu tenho que contornar essa situação. Eu não posso voltar porque eu quero fechar o negócio. Então, claro, são barreiras que não estavam agredindo essa mulher, né, de alguma maneira. São barreiras contornáveis. Então, ela privilegiou que ela tinha que fechar um negócio e ela seguiu em frente e contornou essa barreira. O não se vitimizar tem muito dentro do contexto do que eu falei até agora, né? O ser protagonista não é um holofote nessa mulher, ela não quer um holofote para ela. O ser protagonista significa que a gente puxa as rédeas, né, e a responsabilidade para a gente. A culpa não é de mais ninguém. A gente consegue trazer como responsabilidade, por exemplo, o nosso desenvolvimento profissional, a nossa carreira, o levantar a mão numa reunião onde você é a única mulher. Então, você traz para si a responsabilidade de gerenciar a sua carreira, de ser a dona da sua vida. Esse não se vitimizar, para mim, apareceu muito forte na pesquisa nessas mulheres que estão em posições de liderança nas empresas de tecnologia, porque é aquilo que eu falei, elas não ficam chorando em cima da situação. A situação, ela é simplesmente uma representação do contexto e como é que a gente sai dali? É a pergunta que elas sempre fazem para o foco na solução. O abrir mão de ser aceito ou ter unanimidade, elas sabem que em posição de liderança, infelizmente, ou felizmente, né, você não vai agradar todo mundo. Então, tem que tirar esse desejo que a gente tem de ser querida, de ser amável, de ser amada com as outras pessoas. É preciso ser ou exercer uma liderança que é justa, né? Uma posição de líder não é uma posição onde você tem todos a seu favor. Ser humilde e empática, aqui a gente traz um pouco de características do polo feminino e o foco na solução, que é uma característica do polo masculino, e uma questão super importante que é o autoconhecimento.
Essas mulheres sabem, inclusive, quando elas estão exercendo um polo, características de um polo ou de outro. Elas entendem como elas reagem a determinadas situações. Elas estão conscientes de quem elas são, na medida do possível, investem nesse autoconhecimento para entender como é que elas antecipar como é que elas reagem às situações. Se elas são muito, ou foram até então, se colocaram muito numa posição de vítima, a partir do gatilho que dispara essa situação onde ela se vitimiza, ela fala assim, não, peraí, eu estou me vitimizando. Então, ela tem consciência de quem ela é como ser humano e tem consciência, portanto, das suas características como líder. Onde é que ela tem pontos fortes, onde ela tem oportunidades para melhoria, mas principalmente como ela reage às situações, porque aí os gatilhos ela consegue antecipar. Os fatores sociais, que são aqueles fatores de como a sociedade, né, rotula as mulheres, se eles são barreiras, o que eu encontrei nessas mulheres que estavam ali no topo? A influência negativa da família. As meninas que são criadas de maneira, como sendo inferiores, só porque são mulheres, né? Teve uma das famílias que falavam para a mulher, olha, quando ela era criança, né, adolescente, olha, sucesso da mulher é se casar com um homem rico. E ela entendeu mais na frente, quando ela começou a trabalhar, assim, eu não preciso depender de ninguém para ter dinheiro. Então, sucesso deixou de ser, né, para ela, aquela definição de sucesso dada para a família, não era mais real. A idade também é uma barreira imposta pela sociedade. Uma das CEOs com a qual eu conversei falou o seguinte, olha, no mercado onde eu atuo, espera-se que o CEO ou o fundador de uma empresa seja um homem de aproximadamente 35 anos. Então, além dela ser uma mulher, ela tinha uma idade maior do que os 35 anos, ela tinha que levar para algumas reuniões um homem para ela ser respeitada. Então, essa idade, ou as mulheres muito novas para estarem em uma posição de liderança e ela é olhada pelaquela sociedade, não, você não tem experiência suficiente para estar ali, apesar dela ter a formação e o conhecimento para isso. Ela tem que provar que é competente o tempo todo, né? Eu lembro claramente de uma das entrevistadas dizer assim, Cris, eu ia para uma reunião que durava 1 hora e eu passava metade dela falando do meu currículo para as pessoas me darem um aval para eu poder continuar a reunião e falar do meu produto. Parece que eu tenho que provar que eu tenho competência antes de ter a permissão para poder falar do meu produto. O machismo, mais uma vez, não se espera que as mulheres estejam em um cargo de liderança, né? A gente viu essa questão evolutiva e muito dos motivos para isso. Então, quando se olha uma mulher ocupando essa posição, há um certo questionamento, um certo desconforto, assim, quem ela pensa que é para poder estar ali. Ser demandada como mãe e não como líder, as que caíram nessa cilada se arrependeram horrores e depois tiveram que avançar nesse processo, não dá para tratar a equipe como se fosse filhos, né? Senão você não consegue exercer uma liderança justa, tem um pouco a ver com aquele desejar ser querida, ser amada pelas outras pessoas. Esse último, como barreiras, eu chamo a atenção para que se tome muito cuidado, que é o preconceito de outras mulheres com uma mulher líder, né? E eu peço para que faça sempre o seguinte exercício. Quando perceber, estiver na presença de uma mulher que está sendo focada, objetiva, que está dando uma boa palestra, que está brilhando de alguma maneira, perguntem se um homem naquele lugar teria as mesmas críticas, né? Eu não estou aqui dizendo que são sempre críticas negativas em relação à mulher, mas observe sempre se você não está dando características para uma mulher e seriam características diferentes com um homem. Uma das entrevistadas, e eu vou sempre trazer exemplos para vocês, porque eu acho que enriquece, ela dizia assim, olha, uma vez a equipe me chamou e disse que eu estava sendo muito dura. E aí eu perguntei, era uma equipe formada na sua maior parte por mulheres, e eu perguntei para elas, se um homem estivesse aqui falando a mesma coisa para vocês se sentiriam dessa forma? E a resposta foi não. Então, esse exercício a gente precisa fazer porque é muito tóxico o preconceito de mulheres com outras mulheres. Como facilitadores, esses fatores sociais, eu encontrei a influência positiva da família. E aqui eu chamo a atenção principalmente para os homens ou figuras masculinas que criam meninas. Essas meninas, quando criadas ouvindo que competência independe de gênero, que elas são capazes independentemente do gênero, e elas são educadas para vencer, elas tendem a, na sua vida profissional, ter menos problemas
em relação a trabalhar com homens, em relação aos estereótipos que a sociedade coloca para as mulheres. Então, é claro que mulheres e homens criando meninos também vão criar de uma forma que se respeite os outros como seres humanos. Mas aqui, como eu estou tratando de liderança feminina e das mulheres, né, na liderança, dessas organizações de tecnologia que estão ali no topo, essa influência positiva da família, ela foi super importante como facilitador da trajetória dessas mulheres. Como fatores organizacionais, se vocês pegarem a literatura e forem investigar barreiras para a liderança feminina, a maior parte delas vem com o termo vidro, o glass em inglês. O mais famoso é o teto de vidro. É como se a gente estivesse numa organização, olhasse para cima, enxergasse as altas posições e batesse no vidro, não conseguisse ultrapassar. É uma analogia muito interessante, porque o vidro é transparente, né? Ninguém fala sobre aquilo que está ali, mas de alguma forma ele está impedindo você de subir para o próximo patamar. O labirinto, que é o último, e é uma definição mais recente dessa barreira, ele descaracteriza um pouco essa coisa do vidro e ele fala dos caminhos, que é também bem interessante. É como se a liderança feminina estivesse no centro do labirinto e a mulher vai percorrendo. Um labirinto, o que acontece? Às vezes você bate na parede, às vezes você tem um caminho mais tortuoso, às vezes você tem um caminho um pouquinho mais certo, mas ele nunca é direto. Essa é a analogia legal do labirinto, né? De alguma forma, as mulheres vão penar um pouco mais para chegar ali no centro. E o que é um facilitador quando a gente fala de fator organizacional? É uma organização que está privilegiando a diversidade e o crescimento independente do gênero, né? São organizações mais voltadas para uma cultura que prioriza essa diversidade, uma cultura que não é machista. Aqui, já indo para o finalzinho, para a gente bater o nosso papo, eu também investiguei quais estratégias essas mulheres utilizaram para ultrapassar barreiras. E aí, 4 foram as principais. Investir em formação e conhecimento é uma delas. A gente tem várias pesquisas que apontam que as mulheres estão investindo mais em formação e conhecimento. Qual que é o problema aqui? Apesar de ter mais formação e conhecimento, elas tendem a se arriscar menos. Então, numa mesa de reunião, ela não levanta a mão, ou numa sala de aula, ela não é a primeira, muitas vezes, a levantar a mão e dizer assim, eu tenho conteúdo, eu acredito em mim, eu mereço falar. Dificilmente a gente vê isso das mulheres. Então, não adianta, o recado aqui não adianta eu saber muito e só saber para mim. Se eu não vier dar cara a tapa, se eu não vier colocar esse conhecimento à disposição, ele não adiantou nada. Então, é preciso a gente se arriscar um pouco mais. Tem outras pesquisas que também falam que as mulheres, para se candidatar, por exemplo, a um determinado cargo, ela pode ter a formação que for, que se ela não achar que ela tem 100% dos requisitos preenchidos, ela não se candidata à vaga. Os homens, com 60%, estão lá se jogando nessa vaga. Quantas vezes eu dei mentoria para meninas, né, que estão fazendo engenharia, por exemplo, elas falavam, Cris, eu não consigo estágio. Dentro da turma, eu sei que eu tenho mais conhecimento e conseguiria melhor, né, atuar naquele cargo do que o cara que concorreu comigo. Mas ele levou a vaga porque ele se jogou e eu não. Então, é assim, né, a gente entendendo como isso funciona. Isso, gente, quando eu falo, não tem culpa dos meninos, não tem, né, não é crucificar, porque a minha bandeira nunca foi a mulheres no topo e abaixo os homens. É de oportunidades iguais, independente, mas que a gente, como mulher, também arrisque, também dê a nossa cara a tapa e vá lá lutar pelo que a gente quer. Tem um coach ou mentor, aqui a diferença é que o coach ele tem técnicas, né, para te ajudar, e o mentor ele tem experiências pelas quais ele já passou e que ele pode compartilhar contigo. Aqui significa que essas mulheres têm sempre um modelo que elas podem contar com ele. Qual é a nossa briga aqui? Que tenham mais modelos de liderança feminina, né? Mais mulheres ali, significa que outras mulheres vão se inspirar melhor e essa ajuda é bem-vinda e esse ciclo pode continuar. Formar um time de profissionais competentes, assim que essas mulheres alcançam a primeira posição de liderança, elas formam um time de pessoas que elas dizem assim, eu formo um time de pessoas melhores do que eu. Elas não têm medo de pessoas competentes. Por quê? Ela está formando aquele time
a régua está alta, ela se obriga a também estar ali numa régua alta. E, por último, a participação de redes de relacionamento. Para os homens, a gente vê nas pesquisas que é mais fácil estar numa rede de relacionamento. Para as mulheres, elas defendem muito quando é em causa dos outros. Elas defendem a família, elas viram uma leoa, né, pela equipe, enfim. Mas quando é para elas próprias, elas têm um certo receio, um certo pudor. Então, quando estão numa rede de relacionamento, elas ficam com receio de estarem usando as pessoas. E a gente tem que entender que numa rede de relacionamentos, às vezes você ajuda, às vezes você é ajudado. E é super importante, porque duas, na verdade, das entrevistadas falaram comigo, Cris, nessas redes com outras mulheres, eu vejo que eu não sou só eu, não sou apenas eu que passo por problemas. As outras também passam. Ali a gente chora, depois engole o choro, volta para casa, mas a gente expande os horizontes e entendem que outras mulheres também passam por problemas e troca experiências para entender como é que a gente supera isso. Eu homenageei algumas mulheres na minha tese, porque numa tese a gente não coloca, né, os nomes verdadeiros, a gente tem a questão do sigilo. E aí eu trouxe a famosa Curie, que eu amo de paixão, inclusive na abertura ali da minha tese eu falo um pouco dela, porque eu trago uma frase dela, que é a importância de se conhecer mais para se temer menos. Eu acredito muito nisso, eu sou ávida por conhecimento, porque eu acho que isso me ajuda a entender e ter outras visões de mundo. O currículo dela nem preciso falar, mas outras as pessoas não conheciam. A Lamar, ela era tida como uma baita estrela de Hollywood, enfim, super famosa, lindíssima, mas ela teve algumas invenções que acabaram virando base para o Wi-Fi, para a telefonia celular hoje em dia. Então, ela tinha, assim, era genial. Todas elas, né? A Karen, que eu também trouxe, os estudos, os primeiros trabalhos dela ajudaram mecanismos de busca como o Google. A Maria Telx, o sobrenome eu não sei se pronuncia assim, e eu chamei de Maria na minha tese, ela fez pesquisas e desenvolveu a primeira casa que usava energia solar. A Grace, ela trabalhou com programação ali, inspirou linguagens de programação depois super utilizadas comercialmente, o termo bug que todo mundo utiliza, né, na tecnologia, na programação, enfim, ela que usou pela primeira vez. A Ana foi da primeira equipe de astronautas femininas da NASA, e até uma irmã, né, a Keller, que eu trouxe também para minha tese com o nome de Keller, ela é considerada a primeira mulher a ter um doutorado em ciência da computação, e os estudos foram fundamentais para a criação também de linguagem de programação. Então, quando a gente olha agora para a tecnologia e vê que por questões históricas a gente não tem tantas mulheres ali inseridas, né? E eu vi também que as mulheres, fazendo a minha pesquisa, que as mulheres não acham que aquelas áreas do STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática para elas, a gente tem exemplos aqui, só que eles estão mais abafados. A maior parte das pessoas com as quais eu converso não conheciam essas mulheres. Depois eu deixo com a Roseli o link. Eu fiz a defesa da minha tese online, ela foi a segunda tese da UFSC, né? Eu defendi dia 3 de abril de 2020, a gente já estava na pandemia, e eu fiz um compromisso comigo. Eu queria defender, eu trabalhava, estudava, e eu queria defender a minha tese no prazo. Então, eu aceitei a defesa online, ela está lá no canal da Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC, no YouTube. Se vocês quiserem também baixar, ela está na página da UFSC, depois eu deixo. Para finalizar, eu tenho aqui com uma amiga um podcast chamado Empoderadas Sem Neuras. Acessem, tem mulheres maravilhosas lá, já entrevistadas. A gente está agora já indo para o 15º, já tem mulheres na fila para gravar os outros episódios, e a gente está ali mesclando questões que são de negócios com questões que são neuras das mulheres mesmo, né? Um negócio é a importância da rede, mas a gente também falou de felicidade, de hábitos saudáveis, de hábitos da felicidade, enfim, a gente vai mesclando ali, porque são neuras que as mulheres, mesmo empoderadas, vão ter. Aqui estão os meus contatos, me acrescentem no LinkedIn, fiquem à vontade para mandar dúvidas e tudo mais. Para mim é um prazer conversar
E, assim, independente do gênero, tá? Fiquem super à vontade para os contatos comigo, eu estou com o maior carinho à disposição. Eu vou parar a apresentação aqui para voltar para vocês. E aí eu abro para a gente discutir e falar bastante sobre esse assunto, né, Roseli? Isso aí. Gente, então vocês podem fazer pergunta no chat ou abram aí as câmeras e façam a pergunta diretamente para a Cristiane, ok? O professor Fernando aqui está fazendo uma observação, linguagem COBOL utilizada até hoje por grandes bancos e outras grandes empresas. Linguagem confiável e performática. Professor Fernando, quer fazer alguma pergunta? Débora, alunos, tudo mais? Vamos lá? Antes que o pessoal vai entrar para fazer pergunta, a cientista polonesa que gerou aquele filme, né? O Radioatividade, Isso é isso. mesmo, isso É um mesmo. excelente filme, muito Sim, bom. sim, Quem sim. puder Eu, assista, que é eu, eu gosto do fantástico. filme, mas eu gosto muito da biografia dela, se não me engano, Uhum, é a Bárbara Goldsmith, que eu achei uma das melhores biografias. Por uhum, quê? Porque ali o filme pega a Marie Curie na fase adulta. Então, o meu marido, por exemplo, assistiu o filme e ele falou: Nossa, mas ela era muito direta, muito seca. Só sim, que o livro mostra a trajetória dela desde criança, o quanto ela sofreu, o quanto ela precisou se uhum. posicionar e o que Nossa, deu imagino. origem àquela Marie Curie adulta, sabe? Uhum. Imagino para a época, né? Uma coisa que eu acho fantástica nos teus achados aí, que a gente sabe, mas a gente precisa falar mais sobre isso, que são as redes de relacionamento, né? A gente tem, assim, muitas redes de relacionamento masculinas já de algum tempo e que eles cultivam muito essas redes de relacionamento. Hoje, eu acredito, não sei se eu estou falando isso, que é recente essa busca ou esse incentivo para a rede de relacionamento feminina. Eu estou começando a participar agora e vejo que ela é muito boa para a gente entender que às vezes as nossas angústias, ou até como você falou, a troca mesmo de conhecimento, né? Sabe, é muito interessante isso. Então, hoje a gente tem a tecnologia para nos favorecer em relação a isso, né? Que não é presencialmente, mas pode ser uma rede virtual, enfim. Então, não sei se quer falar alguma coisa sobre isso. Vocês, meninas, o que acham sobre isso? Mas eu acho um ponto bem interessante esse que você Sim, colocou. incentivar as mulheres a fazerem parte dessas redes. A gente tem o grupo de mulheres da CACHE, que é de mulheres que estão na tecnologia. A gente tem o grupo Mulheres do Brasil, que Trajano, né? A Luísa Trajano, Uhum, do Magazine Luiza, ela preside nacionalmente, mas a gente tem coordenações em Santa Catarina também. uhum, Então, procurar qual é o grupo que faz sentido para você, mas é um grupo que te agregue alguma coisa, né? Não é grupo de fofoca, porque eu tenho sim. muito. Eu sou muito seletiva com os grupos, Uhum, porque para a gente não entrar em grupos e ser uma. Né, eles puxarem a gente para baixo ao invés de nos ajudarem a crescer. Eu, particularmente, privilegio grupos profissionais que tenham algum objetivo ali, seja de negócio, seja que tenha um tema, né, que não seja tão abrangente assim. Ali você vai conhecer contatos, você vai começar a conversar mais com essas mulheres, vai expor, é onde você testa um pouco seus pontos de vista também, né? Porque se você está num grupo onde você se sente seguro, é ali que você vai levantando a mão, dizendo eu tenho essa opinião, vai ouvir a opinião de uma mulher diferente, vai ter exemplos. Eu tenho gostado muito, mas eu procuro selecionar de fato quais eu vou participar. uhum. Ah, bom, eu vou aguardando, gente. Tem Enquanto isso, um comentário sim. da Juliette, Juliette, isso. ela é coordenadora do curso de Uhum. administração e de Então, processos que ela gerenciais. falou que achou interessante quando eu falo dos pais que têm filhas meninas. Essa é uma questão, gente, para que nós observemos muito em relação aos homens e a gente diga para eles o papel fundamental, né? Não necessariamente pais, mas a figura masculina que uma menina tem.
é super importante. Isso ajuda na formação, dependendo de como ela tem aquele modelo masculino na sua vida, vai utilizar e vai impactar nela de maneira positiva ou vai ser uma barreira. Então, o pai que trata essa menina como inferior porque ela é mulher, quando ela crescer, ela vai ter problemas tanto de relacionamento com outros homens, quanto no relacionamentos mesmo, quanto no relacionamentos profissionais, porque ela vai ver que ela não merece, a conclusão dela, eu não mereço o respeito de outros homens. E o contrário também é verdadeiro, aquele pai que vai dizer para a menina assim, filha, tu pode ser o que você quiser, como o meu pai sempre falava para mim, sempre que me disseram, Cris, mas você vai fazer engenharia, tu tá no ambiente, eu sempre trabalhei muito mais com homens do que com mulheres, eu não tive esses problemas, porque eu olhava para os homens e olho para os homens como pessoas que me respeitam, eu tive esse exemplo em casa de cooperação, de parceria, sabe? Olha só, Cris, a Vanessa, eu trabalho em uma empresa onde sou a única mulher em uma grande equipe e muitas vezes não é fácil lidar com as barreiras citadas. Você teria alguma dica para que possamos saber lidar com essas barreiras no dia a dia? Depende muito das barreiras que você está enfrentando, né, Vanessa? O que eu te diria? A gente falou ali do tripé, da organizacional, da social e de como as mulheres se veem, que é a individual. Eu tenho para mim que a individual é a que a gente mais tem que prestar atenção. Porque se você tem críticas da sociedade, ou se uma empresa não está te privilegiando, privilegiando no bom sentido, não está te dando oportunidades, né? Se você, da maneira como se vê, acredita em você, ou seja, aquele tripézinho lá que é do fator, o fator individual, ele está muito coerente, você vai mudar de empresa, né? Você não vai dar bola para os rótulos que estão colocando. Então, se você cuidar daqueles facilitadores que eu comentei, como fatores individuais, é a saída, na minha opinião. Porque se uma empresa e o contrário, né, do exemplo que eu dei. Se uma empresa está te dando todas as chances do mundo, mas você não acredita em você, isso também não vai para frente. Então, aquela parte de autoconhecimento, de exercitar resiliência, de saber que barreiras existem e que estão ali para serem ultrapassadas, de pegar responsabilidade para você. Você, Vanessa, está numa empresa onde você é a única mulher. Isso é fato. Não dá para ser vítima e reclamar em cima disso. E se você quer continuar nessa empresa, você tem a alternativa de mudar a situação. Se você não puder mudar a situação, eu tenho certeza que se você tiver o centro seu em você, você vai mudar de empresa. Né? Então, aquele pilar, aquele do tripézinho, que é o como você se vê, se vocês cuidarem dele, é meio caminho andado, na minha opinião. A Andressa diz que às vezes se sente meio estranha trabalhando com três sócios homens e muitas vezes ela sente que não tem tanta voz ativa com eles. E aí? Eu acho que o Aquele autoconhecimento, exercício. né? É aquele Bom, exercício. E ir testando, né, gente? Se você tem conteúdo, bom, no final das contas, se você está com eles, né? Se você está naquela empresa, porque estão apostando em você. É mostrar que você tem, de fato, conhecimento. Em algum momento, essa ficha vai cair. A gente demora um pouquinho mais e é testada muito mais do que os homens, mas em algum momento essa ficha cai. Você não pode abandonar, ou não estão dando opinião, não estão dando bola, né, para minha opinião, enfim, mostra que tu tem opinião, que tu tem fundamentação para dar aquela opinião. Em algum momento você vai ser respeitada, ou você vai trocar de empresa. Eu tenho certeza que uma mulher inteligente, ela não fica muito tempo sendo abafada, não. A gente já aprendeu que pode ir um pouquinho além, né? Vai testando. Esses lugares são também fontes de experiência para a gente. A gente tem um pouco mais de medo de arriscar, sim. Mas eu diria assim, óbvio, não vai fazer uma loucura e trocar de empresa, mas vai testando aqui. Estão te ouvindo, o que tu tem a perder, né? Vai testando, levanta a mão. Assim, gente, peraí, eu estava falando, né? Eu não tenho mais
Se bem que eu tô, vamos falar a minha idade aqui só para esse grupinho, vocês não espalham, não. Eu tô com 49 anos. Então, com a maturidade, tu não vai tendo muita frescura também, não, sabe? Um homem te interrompeu numa reunião, tu fala assim, não, peraí, eu não terminei de falar. Eu vou terminar meu raciocínio e depois eu te dou a palavra. Na lata. Enquanto eu era mais nova, eu não fazia essas coisas. E aí eu me pergunto, eu não fazia por quê, né? Por que eu não levantava a mão e falava alguma coisa? Daqui a pouco alguém fala o que eu ia falar e eu falo, meu Deus, por que eu não levantei a mão e falei? A gente tem que ir com o tempo testando. Eu estou estudando muito, Roseli, sobre neurociência. E eu aprendi que o nosso cérebro, por uma questão de sobrevivência também, ele olha o lado negativo das coisas, sabe? Então, a gente, né, lá na época das cavernas, que quando tinha um ventinho, um arbusto assim, mexendo, não dava para parar e pensar, pode ser uma leve brisa. Não, todo mundo já achava que era um leão e saía correndo. Então, o nosso cérebro foi condicionado a olhar o lado negativo das coisas. Mas o que eu estou aprendendo com a neurociência? Que a gente pode criar conexões para o lado positivo. Então, como é que você cria essas conexões? Se você está numa reunião, você levanta a mão a primeira vez, tu já sentiu alguma coisa, tu criou uma conexão. Na próxima vez, tu levanta de novo e fala, né? E daqui a pouco tu está normalizando aquela situação. Eu acho que é assim que a gente tem que ir mudando esse contexto. Deixa eu ver. Olha aqui, a Calissa, ela faz uma questão bem polêmica. Eu sempre trabalhei com homens, nunca me intimidei com eles. Sou mais amiga deles do que das mulheres. Mas, como gestora, é um pouco mais complicado. Até para eles me ouvirem e receberem ordem de uma mulher é mais complicado. E aí, eu sou amiga, mas na hora de dar gestão, a coisa complica. A Calícia, vou te contar uma... Calícia, né? Bonhausen. Isso. Calícia, eu tive que aprender a jogar truco com alguns homens quando eu era a coordenadora era uma linha de produção numa siderurgia e eu era a engenheira responsável e eles tinham que montar um painel para mim. E assim, eu podia voltar chorando para o meu chefe, eu podia mandar, nada, não ia sair o painel. O que aqueles caras, né, gostavam e que obviamente não ia me ferir de alguma maneira? Jogavam truco, aquilo aproximava eles de uma forma. Eu fui aprender a jogar truco, gente. E aí eu vou te falar uma coisa, eu fui criticada por outras engenheiras que trabalhavam comigo. Como é que você senta num banquinho e vai jogar truco com peão na fábrica? Eu disse, montaram o painel, não montaram? Eu saí viva, não saí, eu estou super bem. Então, às vezes a gente tem que ir gerenciando essas coisas, né? São seres humanos diferentes. Eu acho que cada um tem interesses ali. Um grupo, na minha opinião, ele é formado por objetivos comuns. Quais são os objetivos comuns dessa equipe? Onde tem um ponto comum. No meu caso, com eles, precisou ser uma coisa fora do trabalho, precisou ser o truco. Aquela coisa comum nos uniu. No trabalho, né, às vezes a gente não tem essa intimidade, né, como eu estou falando, que eu tive que sentar lá com eles, enfim, tem outras situações, mas o que é o ponto comum que une esse grupo? O apelo está muito mais ali do que eu como coordenadora, eu como líder e eles como empregados meus ou colaboradores, porque aí a gente está reforçando uma coisa que o mundo ainda está se preparando, está numa transição, né? É mais difícil ver essas mulheres no poder, tem muitas, está muito legal, mas eu brinco que quando a gente está numa transição, a gente está com um pezinho no que passou e um pezinho lá na frente, então a gente está meio cambaleando ali. As situações ainda não tem receita de bolo, não tem receita pronta, mas eu olharia os temas em comum ali. Não tem receita de bolo, tá, Calissa? Professor Fernando, professora Débora, professora da faculdade, tem uma menina que tem de 10 meses e está dizendo que a gente tem que pensar na educação, né, das meninas. Professor Fernando também tem menina, professor Fernando. Cristiane, parabéns pela clareza, simpatia, pelo conteúdo e tal. Então, estamos aí, né? Temos que... Eu tenho um menino de 19 anos e uma menina de 16. A forma que eu os criei é que, assim, primeiro que eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre fui mais objetiva, mais focada, então eles não têm o exemplo daquele estereótipo, né, que teria uma mulher muito amável. Eu fui
sou uma mãe que é mais disciplinadora aqui em casa. As crianças têm limites e tudo mais. Claro que eu e meu marido, a gente, né, acaba fazendo uma parceria boa, ele é uma pessoa extremamente amorosa, então a gente vê que as crianças têm um pouco de cada coisa. Mas é super importante, eu não criei o meu filho para olhar o outro criticando ou tendo determinadas atitudes dependendo do gênero. Não. Eu sempre falo com ele, você precisa respeitar as mulheres, né? Você precisa entender que agora a gente tem uma nova geração aí que é obrigado a mudar esse cenário. Então, acho que a próxima geração está caminhando. Eu converso com eles, muitos dos estereótipos que a gente via antes, essa geração olha e fala assim, ai, que isso? Não tem mais isso na cabeça deles, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande também na criação dessa nova geração. Eu concordo com vocês. Cris, assim, eu estava pensando assim, autoconhecimento é fundamental, a gente tem que buscar isso, senão não sei se a gente cada um tem que achar o seu caminho, se é com ajuda, se é com mentoria, se é o que você consome, assim, vídeos é bom, porque tem coisas assim que é legal a gente saber que deu certo para outras mulheres, olha, aquela dica, aquele filme, aquele livro, aquele, sei lá, podcast. O que você consome, assim, que você acha que é legal a gente consumir também? Eu compartilho as minhas experiências, mas eu sempre digo que não é receita de bolo, porque depende muito do momento que cada ser humano está na vida, em que fase você está. Eu, quando terminei meu doutorado, ali nos últimos meses, eu me dei um tempinho sabático para terminar e falei comigo, olha, eu só aceito agora propostas de trabalho que tenham significado para mim, que tem um propósito, né? E aí eu comecei a estudar muito, eu adoro a página do Nova Acrópole, de filosofia. Por quê? Porque eles trazem aquela parte de evolução do ser humano, mas uma aplicação prática, eles não ficam viajando, porque eu também não gosto dessa coisa, ai meu Deus, o mundo, né, e tá tudo na teoria, tu não consegue aplicar nada. Eu gosto dessa parte onde me ajuda. E o que eu buscava? Isso também, né, eu olhei em que fase eu tô e o que eu buscava. Eu buscava ser uma pessoa que, independente do caos que tivesse à minha volta, eu acho que a pandemia trouxe muito isso para a gente, eu estivesse centrada. Eu olhasse para mim e falasse assim, meu Deus, eu consigo respirar, o mundo está um caos, mas eu tô com o meu centro em mim, porque senão a gente enlouquece. E aí eu fui atrás de coisas que me ajudavam nisso. Eu gosto muito de ler um livro chamado O Poder do Agora, eu de vez em quando revisito, de um pesquisador que fala sobre mindfulness. Para mim é super importante essa coisa de você estar aqui agora. Existe inclusive uma linha, uma corrente de liderança chamada Mindful Leadership, que é aquele líder que está ali com você, ele tem uma reunião com você, ele está olhando e ele está com você naquele momento. Ele tem aquela situação acontecendo, ele não está sofrendo com o antes e depois, ele está vivenciando o hoje, o presente. E é muito legal esse tipo de trabalho. Então, é isso que eu falei, depende muito. Eu tenho um livro chamado O Poder da Resiliência, que é fantástico. Eu acho que ele foi mal traduzido no título, porque ele é muito mais do que só a questão da resiliência. Adoro os conteúdos da Brené Brown, que traz, né, esse poder da imperfeição e da vulnerabilidade, que eu acho que as mulheres precisam exercitar mesmo. Ela tem uma fala que eu adoro e uso, que é: olha, não houve crítica de quem não está na arena com você, sabe, lutando, suando, cheio de poeira com você. Não houve crítica de quem está na arquibancada, de quem não vivenciou o que tu está passando. Não se deixa atingir por isso. Isso eu acho de um aprendizado para a gente exercitar, parece simples, né? Mas a gente se deixa abalar por uma crítica, ou eu não vou fazer isso, eu não vou dar essa palestra porque alguém vai falar. E aí a gente vai se punindo ali. Eu vi uma entrevista não, no YouTube agora há pouco, duas mulheres conversando, uma delas é a Betina, que é a presidente da Nanovetores aqui, e é presidente do Grupo Mulheres da CAT, e uma delas, a Sônia Hess, que era da Dudalina, ela falando assim, olha, eu fui convidada para mediar não sei o quê, e precisava falar inglês, e eu não fui, e eu disse que eu não ia e tal. Só que era um convite tão legal, que depois abriu tantas portas para ela, que ela levou uma intérprete, que ela deu um jeito e ela apareceu. Então, assim,
olha, eu tenho olhado muito mais o benefício das coisas para mim e tenho me arriscado mais, sabe? Eu acho que essa questão de você se conhecer está muito ligado a entender o quanto você está arriscando, o quanto você está aproveitando as chances que a tua jornada está proporcionando para você. Tem uma oficina que eu fiz com uma atriz, a é conhecida como Sherazade. Ela tinha um programa no SBT há algum tempo Entendi. e ela disse sobre falar em público, sobre palestra, sobre uma reunião, enfim. Ela falou: a gente sempre vai ter pontos de luz e buraco negro, ela chama assim. Aí você tá lá dando uma palestra, tá se sentindo que tem conteúdo e tudo mais. Por que você vai se focar lá naquele ponto, no buraco negro, que ela chama, no ponto negro, que é aquela pessoa que tá fazendo umas caras assim e tal, que negócio, mas tu tem tantos pontos de luz para te focar, foca nos teus pontos de luz, mas entende? É o nosso cérebro criado É o para nosso olhar cérebro. o leão no arbusto. Sim. É uma coisa que é por evolução. A gente tem que aprender que agora não tem mais leão no arbusto, né? Vamos Sim. focar e criar as conexões para o que é legal. É isso mesmo. E a gente assim, recebe tantos os feedbacks positivos, daí tem um feedback negativo que te arrasa. Não, porque assim, é natural, a gente vai receber feedback negativo, Claro, né? claro. Mas aí parece que a gente se foca naquele, agradar todo mundo, Já abraçar. fiz muito isso. Já fiz Então. muito isso. Já me. Assim, ó, a gente. E não, eu posso compartilhar com vocês. Recentemente a gente fez uma baita pesquisa na CAT, demorou muito, deu muito trabalho, muitas coisas pelo caminho. E aí, na hora de publicar, tinha uma letrinha, uma coisinha, né, que no slide saiu. E aí eu falei, meu Deus, eu sou uma incompetente. Como é que sai um slide assim? A responsabilidade é minha. Sim. E aí uma amiga virou, que faz até o podcast comigo, assim, Cris, pelo amor de Deus, você vai Relaxa. um ponto no final de uma pesquisa que foi de Santa Catarina, sabe? A gente faz isso, é humano, e aí tu tem que voltar para o teu centro e falar assim, não, peraí, eu também tenho feito, gente, o exercício de conversar comigo como se eu fosse minha melhor amiga. Porque tem hora que a gente acaba com a gente de uma maneira, né? Se você mudar as tuas palavras, se você tivesse que falar com você da maneira que fala com uma amiga, ou se pergunta, você falaria com uma amiga dessa forma que está falando com você? Isso. A gente tende a, nossa, nos culpar e chicotear já de uma vez. A gente olha um fato, a gente julga, já condena e já dá ali a pena. É impressionante como a gente não nos dá chance, né? Nem do perdão, assim. E parece que a gente, assim, eu tenho feito, assim, registrar as minhas conquistas, né? Parece que isso é legal, assim, a gente registrar as conquistas. Olha ali, quanta coisa tu tem ali na balança, né? Nesse Isso serve equilíbrio. muito para contornar a síndrome da impostora lá. Sim, Você tem um caderninho, ou celular, ou alguma coisa. Coloca ali uma pequena conquista, assim, ó. Hoje eu levantei a mão na reunião. Pega uma coisa que você, assim, tem receio de fazer e pega um pedacinho dela. Eu chamo de pequenas partes gerenciáveis, sabe? Ó, hoje eu me comprometo a falar uma frase numa reunião. Pronto. Sim, Se começa dá um aí. parabéns, aquilo ali, começa. Tem que começar, sabe? E eu também eu leciono a disciplina Cultura de Inovação, né? Então, essa pergunta é a seguinte: mas por onde eu começo? Comece pequeno. Comece você, mais um colega, mais o teu núcleo, mais não sei. Comece pequeno, assim, ninguém dá um passo imenso numa escada, né? Começa pequeno. Então, a mulher também, assim, hoje eu vou falar uma frase na reunião, hoje eu vou dizer, espera aí, deixa eu terminar. Então, é assim, né, que a gente vai... Eu fiz isso no doutorado, sabe, Roseli? Porque o doutorado, para mim, parecia uma coisa tão gigante, todo mundo me dizendo que eu não ia conseguir terminar porque eu trabalhava, eu tinha uma equipe para gerenciar, né, e fazer um doutorado junto. Eu tive que fazer todas as disciplinas, porque o mestrado foi na engenharia mecânica, o doutorado já não dava nem para aproveitar mais. E aí, quando eu olhava aquilo como o doutorado, eu falei, meu Deus, não vou dar conta. E agora? Quando eu dividi assim, ó, essa semana eu tenho essa disciplina e essa entrega. Essa é uma pequena parte gerenciável, essa eu dou conta. E de pequenas partes gerenciáveis em pequenas partes gerenciáveis, tu monta o teu quebra-cabeça no final. Né? A gente, às vezes, coloca uma coisa muito grande, muito maior do que a gente. Aí a tendência é a gente desanimar mesmo. Então, eu anotei aqui
Os livros eu gosto muito de ficar anotando. A gente tem uma listinha, né, de Sei. livros assim. Então, O Poder do Agora, O Poder da Resiliência, Isso. interessante. Faça Acontecer também tem um livro. Adoro Faça É, Acontecer, é da Sheryl Sandberg. Ela tem uma passagem dela que é ótima, que ela fala assim: gente, só quando eu fiquei grávida é que eu soube a importância de ter uma vaga de carro perto da entrada do escritório. olha só. Em alguns momentos, a gente não sabe a dor do outro, né? É, Então, não sabe nem o que verdade. pode fazer pelo É. outro. Em Uhum. equipes, isso é super interessante. Tem que entender a dor do outro, não só achar que aquilo está certo. Ela falou assim: eu fiz várias melhorias, várias coisas, mas essa é uma dor que, como eu não tinha, eu não sabia que existia. Né? É. E aí, por isso, esse equilíbrio, né, entre homens, mulheres, gêneros, etc., para você entender que é E é importante complexo, né? entender que, assim, ó, eu não estou dizendo que as pessoas são iguais, que homens e mulheres são iguais. Não são. Uhum. A gente tem, sim, características dos dois polos dentro da gente como ser humano. Mas a gente, como mulher, exercitou muito mais aquelas relacionadas à feminina. E os homens exercitaram muito mais aquelas, né, claro, com exceções, as características masculinas. O que eu estou propondo agora é que a gente traga à tona esse outro polo que a gente não exercitou tanto. Mas nós somos diferentes, sim. E eu me descuidei do chat, gente, desculpa, eu estava tão aqui. Ai, olha só, tem várias mensagens aqui, Ó, a o podcast Renata, é Empoderada Sem Neuras, lá no Spotify. tá, Empoderada esse Neura, tá aqui, gente, anotem aí. E Vão eu lá, me. depois deem feedback pra gente. A gente está é, lá e, no Insta também, no Empoderada Sem Neuras. Coloquem neuras lá. e eu, desculpa, gente, eu me distraí do chat aqui. A Renata, na empresa onde eu trabalho, a equipe de dev e teste é composta por 15 homens e 2 mulheres. No nosso caso, o problema é na contratação. O mercado está carente de mulheres qualificadas na área técnica e para a gestão são contratadas pessoas técnicas com habilidade de gestão. O segredo é estudar, buscar, não que as mulheres não façam isso. É porque o mercado, como um todo, é, Por origem, né? Os aham, homens mais na área de STEAM e depois o STEM, sim. depois eles é que fundam as empresas e ali na liderança tá mais homens que mulheres. Nos projetos que a gente está fazendo na CAT, Renata, a gente identificou lá na pesquisa que tem mais ou menos 4.500 vagas na área de tecnologia para Santa Catarina nesse ano ainda. Depois isso sobe para mais de 5.600 e no outro ano, em 2023, vai para 6.600, sendo que metade disso, um pouquinho mais da metade, 57%, são para desenvolvedores. E as mulheres precisam se candidatar para isso, precisam, né, testar pelo menos se gostariam de estar nessa área, porque senão o que acontece? A gente entrou depois no mercado de trabalho, depois dos homens, se a gente perde esse bonde, como né, uma boa mineira, se a gente perde esse bonde da tecnologia, vamos ficar defasadas de novo. Tá. A Bianca disse: quero a lista de todos os livros, vou ler todos. Ah, Bianca, olha só. Bom, vamos, como é que a gente pode fazer em relação aos livros? Dizer novamente os títulos? Depois É eu isso? posso te mandar uma listinha de livros que a Pode. gente. Porque eu leio ou no Kindle ou no celular, né? Mas ó, O Poder da Resiliência Ó, do Rick Hanson, A Autocompaixão, da Christine Neff. É muito bom esse livro da autocompaixão. O Poder do Agora, que é do Eckhart Tolle, e A Coragem de Ser Imperfeito, que é da Brené Brown. Tem um que eu gosto bastante, mas daí vocês escolham, né? Que chama a Fórmula da Felicidade. Porque eu também estava tentando entender o que é essa questão da felicidade, né? Essa obrigação da gente estar sempre rindo, feliz, perfeito. E ele foi escrito por um cara que era um baita executivo de multinacionais e depois que o filho e estudava sobre felicidade. Só que ele falou o uhum. seguinte: a vez que ele comprou no cartão 2 carros importados, que quando os carros chegaram, ele falou assim: não, mas não é isso que eu quero para minha vida. E aí ele estava estudando mais sobre felicidade e métodos e fórmulas e tudo mais. O filho dele, de 21 anos, faleceu por um erro médico, numa operação. E aí ele falou, bom, agora eu tenho que entender mesmo se essa fórmula da felicidade funciona. E aí ele traz equilíbrios ali. Eu acho que a história dele me trouxe uma sensibilidade, assim, como ser humano, porque era um baita executivo, e às vezes a gente olha para as pessoas, acham que elas estão super felizes, só com um cargo alto e muito dinheiro, e
esse outro... Não, gente, não que dinheiro não seja importante, mas ele é um meio para a gente conquistar coisas legais. Eu adoro viajar, eu adoro ler, eu adoro dar uma escola legal para os meus filhos. Ele é um meio. O problema é quando a gente coloca como um fim. Por isso esse equilíbrio, né? O dinheiro como meio até para a gente fazer cursos de autoconhecimento e estudar, enfim. Ele como um meio eu acho uma maravilha. Ele é uma ferramenta, né? Eu uso como isso. Mas esse equilíbrio da gente se entender como ser humano é super importante. E aí esse tipo de livro tem me ajudado nessa busca. Ô, Cris, a Aline pergunta: existe algum grupo de mulheres iniciantes na área de desenvolvimento pela CAT? Os grupos são mais gerais e depois eles são divididos em comitê. Então, tem lá na página, se você na CAT, né, procurar no Google lá, Grupo Mulheres ACAT, você vai ver quais comitês tem. Tem um de treinamento e desenvolvimento, tem um que está fazendo um evento que é o Women Summit no final do ano, tem um de mais oportunidades para juntar vagas a oportunidades, né, para as mulheres nas empresas de tecnologia, mas não necessariamente ela é para mulheres iniciantes. Ali tem de tudo. Tem pessoas que estão iniciando na carreira, mas tem pessoas, tem executivas, tem donas de empresa, enfim, tá mesclado. Pode né, se estiver vinculado a uma empresa de tecnologia associada à CAT, pode se inscrever lá, né, enfim, não tem problema. E depois existe um grupo chamado Mulheres Ativas, que aí precisa participar das reuniões, precisa estar pertencendo a algum comitê, enfim, acho que vale a pena explorar um pouquinho. Mas tem grupos também de meninas da engenharia, né, às vezes dá para formar o grupo para discussão dentro da própria universidade e colocar temas ali para discutir, começar pequeno, como a Roseli falou, né? Cris, é aquele grupo, uma vez eu estava participando de um Startup Week de mulher lá em Florianópolis, e a gente foi fazer algumas entrevistas que estava acontecendo no evento, As Bruxas da Tecnologia, é isso? Você já ouviu isso falar? Não, esse não. Era um grupo de mulheres da área de tecnologia, daí a gente precisava validar a nossa ideia, e que era exatamente para mulheres na tecnologia. E daí disseram, está acontecendo um evento lá em Florianópolis. Eu acho que eram as bruxas da tecnologia. Tem algumas coisas que às vezes as mulheres se juntam, fazem pontualmente, depois separam. O Co-Creation Girls foi uma ação assim, de vez em quando eles relançam. E ali, Aline, no curso de ADS ter poucas mulheres, mas junta algumas, né, e começa a conversar sobre assuntos, até para ajudar as mais novas, ou ver quem já passou pelo curso e que está numa posição legal para trazer para conversar com vocês. Enfim, dá para movimentar um pouquinho. O importante aqui é discutir e não se sentir tão sozinha quando a gente encontra barreiras. Ô, Aline, dá uma olhada lá no site da CAT, né? E aí, quem sabe, se a tua empresa é afiliada lá, facilita bastante, né? Sim, sim. Aline aqui, participei de alguns eventos GDG Floripa antes da pandemia voltado para mulheres. Olha que legal. Gente, assim, ó, muitos elogios, o pessoal está gostando, foi ótimo. Nós estamos no nosso prazo, então, no nosso horário, né? A gente tinha combinado com a Cris, vamos respeitar também o tempo da Cris e de todo mundo. E aí, deixa eu ver aqui, alguém está pedindo, acho que caiu, pedindo para admitir. Então, Cris, assim, nós vamos encerrar então o nosso bate-papo. Adorei, nossa, sempre aprendo. O pessoal também, pelo que eu entendi, gostou muito. E a gente agradece aí o teu tempo, né, de estar participando da Semana Acadêmica da Faculdade Senac. E os meninos estavam ali também, meninos se manifestaram e a gente está aprendendo sempre, né, Cris? E parabéns aí por ter se atentado, né, assim, para esse tema que é muito importante. Eu acredito que o teu tema também dá luz, né, dá foco para que a gente se sinta que tem muitas coisas que a gente pode fazer ainda e por algumas estratégias que você colocou, que são estratégias simples, ao alcance de todas, né? Sim, então, o teu jeito simples, né, de falar e tudo, e parece que a gente só precisa mesmo dar atenção e nos colocar
né? Que a gente pode, né? Sem Que a dúvida. gente Eu, pode, enfim. eu agradeço, é sempre um prazer falar contigo, sabe, Roseli? Agradeço a lembrança do meu nome. Que bom, foi para mim um final de tarde assim super gostoso. É um tema que eu adoro. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, né? É o tempo de vocês também. Eu espero que a gente tenha feito um bom investimento nele. Da minha parte, eu estou super feliz. Se precisar, eu estou à disposição. Parabéns mais uma vez ao Senac por essa semana acadêmica. Que bom ter feito parte dela. Eu, de fato, estou à disposição. Ok, muito agradecida mesmo, de coração. E agradeço também à comunidade, aos profs e aos acadêmicos por estarem aqui com a gente, fazendo esse bate-papo muito agradável. Eu vou encerrar então e encerrar a nossa gravação também. Boa noite a todos, boa noite, Cris, beijo no coração, até a próxima oportunidade. Tchau, gente. Tchau.